Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom e repasse para outras pessoas. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Segunda Reis, capítulo 21, versículo 1 e 2. O reinado de Manassés, rei de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. No capítulo 21, versículo 19 e 20. O reinado de Amon, rei de Judá. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Harus. Ela era Jotibá. Ele fez o que o Senhor reprovava, como fizera Manassés, seu pai. No mesmo capítulo 21, no capítulo 22, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 32 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaias. Ela era Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Ele era filho de Amon, do rei Amon. O rei Amon foi morto e proclamaram Josias, o seu filho, de 8 anos, rei em seu lugar. E a diferença: o primeiro, ele tinha 12 anos, que era Manassés, rei de Judá. Ele fez tudo que não agradava a Deus. Ele fez coisas que Deus abominava, o que o Senhor reprovava, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Aí depois dele, foi o filho dele quem reinou, Amon. E o neto dele, Josias, com 8 anos de idade, ele começou a reinar e reinou por 31 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. E ele encontrou o livro da lei e ele começou a orar
e ele levou todo aquele povo a arrepender-se das coisas erradas que o pai dele e o avô, seus antepassados, faziam de errado e que desagradou a Deus. E ele, por ter um coração bom, um coração puro, honesto, ele pediu perdão a Deus, ele rasgou suas vestes e ele pediu perdão durante o reinado dele, porque ele conheceu a verdade e ele tinha um coração quebrantado, ele era uma pessoa boa. Então, ele fez o que agradou a Deus, não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Mas ele era muito jovem, era uma criança, ele não era jovem, ele era uma criança quando ele assumiu o trono. Você imagine uma criança de 8 anos com uma responsabilidade enorme de liderar um povo. Quantas crianças elas têm experiências de adultos na sua infância. Quão difícil é para uma criança ela ter que largar os seus brinquedos, largar a sua infância e ela ter que trabalhar. Quantas crianças, quantos adultos hoje em dia lembram da infância com tristeza porque não tiveram uma infância. Meninas não ganharam uma boneca, meninos não puderam brincar de carrinhos. Faltava, além de faltar o alimento e ter uma vida muito escassa, eles também enfrentaram o maior problema, a falta de amor na família. Quantas vezes uma família é constituída sem nenhuma base, sem nenhum alicerce para dar sustentação para aquelas crianças, seja na alimentação, saúde e para cuidar, amar, dar amor e levar os caminhos de Deus. O que é levar os caminhos de Deus? Ensinar tudo o que é bom, o que é certo, o que é direito, o que é justo. Quantas crianças que apanharam muito e que sofreram coisas que não devemos falar, mas que sofreram muitas humilhações e em troca de alimento se submeteram a coisas horríveis que os adultos e às vezes até hoje impõem, aproveitando-se da situação das crianças. Quantas crianças, quantos adultos hoje lembram do seu passado com muita tristeza, com muita angústia, porque foram abusadas, tiveram que trabalhar em serviços forçados, outras nem conheceram direito os seus pais, já foram doadas na infância e nem chegaram a conhecer seus pais. E aquelas famílias que pegaram falando que ia cuidar, que ia zelar, colocaram as crianças para trabalhos domésticos. Quantas meninas fizeram trabalhos domésticos, trabalhos forçados e ficaram num recinto da casa humilhadas, sendo judiadas, maltratadas. E quanta tristeza no coração de não poder aproveitar a infância e de ter tanta responsabilidade com a própria vida. Josias, ele tinha 8 anos e ele já era rei. Ele tinha uma responsabilidade muito grande. Imagine aquele jovem, quantos jovens, quantas crianças, elas têm um bom coração e mesmo elas sofrendo, mesmo elas tendo que assumir responsabilidades, elas conseguem e elas vencem na vida porque elas começam a ouvir algo sobre Deus e elas
de alguma forma, elas pedem o socorro de Deus. E Deus escuta a oração de uma criança. A oração de uma criança é muito simples. É pedir ajuda, é chorar, cansar e depois dormir e acordar. E a inocência fazendo com que desapareça aquela inocência, aí aquela carga tão grande para uma criança. Tem umas que elas se desviam do caminho do bem e vão fazer coisas erradas. Aí elas encontram pessoas erradas no caminho e elas se desviam do caminho do bem e elas vão fazer coisas erradas em troca de algum dinheiro, em troca de algo. Às vezes é um prato de comida. Ainda hoje, infelizmente, vemos muito isso nos jornais, nas notícias, coisas terríveis com crianças. E tem aqueles que eles conseguem se desviar do mal, porque Josias era um rei, mas em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas más. Aí você pode falar, mas era muito fácil para ele que era rei, ele tinha tudo nas mãos. A falta dos bens ele não sentia, porque com certeza ele tinha tudo nas mãos dele, mas ele tinha que se desviar do mal que o pai dele plantou e que o avô dele plantou, que foi de geração para geração, e parou, porque ele tinha um coração bom e ele começou a agir diferente. Ele trouxe o povo de volta tem na palavra do Senhor que ele trouxe o povo de volta a ter uma vida espiritual, ter respeito às coisas de Deus, e agradou a Deus. E ele pediu perdão. Ele tem uma parte da Bíblia que ele fala que ele pediu perdão a Deus e rasgou suas vestes e chorou muito pelo que ele viu que foi feito no passado, pelo pai, pelo avô, pelos antepassados. Então, Deus teve misericórdia dele. Deus perdoou e viu que ele estava com o coração quebrantado. Quantas vezes uma pessoa em uma família, ou várias pessoas, elas vão crescendo e elas não seguem o caminho errado que elas viram, que elas presenciaram dos pais. Tem pais que praticam violência doméstica, que praticam coisas erradas, às vezes jogos, às vezes e outras coisas erradas que fazem, que dão mau exemplo para seus filhos. E os filhos, eles olham e eles não copiam aquilo, pelo contrário, eles viram aquela situação desde criança, viram uma pessoa violenta, uma pessoa difícil de lidar, e elas falaram, eu não vou ser igual. Não vou ser igual. Aí elas tomam outro caminho. Crianças que as pessoas falam, todo aquele que se cria em um lar violento, ele é uma pessoa violenta. Não podemos generalizar e acusar as pessoas assim. Não são todos. Tem crianças que elas se criam em lares violentos e elas rejeitam a violência na vida dela. Elas falam, eu vou fazer diferente com a minha família, com os meus filhos. Foi o que Josias fez. O rei Josias, ele tinha só 8 aninhos. Ele poderia fazer tudo errado, porque ele era uma criança. Mas diz na palavra do Senhor, ele foi pelo caminho reto. Vamos, mesmo que você tenha tido um passado que não foi bom,
não justifica, não vamos justificar os nossos erros pelos erros dos outros. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros e vamos querer uma vida nova, diferente para a gente. Queira uma vida diferente. Se você teve um passado difícil, um passado que hoje você ainda guarda feridas, vamos orar e pedir a Deus para sarar todas as feridas. Porque ninguém caminha bem quando carrega mágoas dentro do seu coração, quando carrega dores do passado. O passado já não existe mais, são só lembranças. Agora é seu tempo, o seu tempo de fazer como o rei Josias, que ele não quis, ele rejeitou tudo de ruim do passado da família dele. Rejeite tudo de ruim. Se você é uma criança, um adolescente e você está passando por isso e por acaso você escutar esta oração, você é muito especial. Se você passou por alguma situação na sua infância muito difícil e agora você é um jovem, um adolescente ou uma pessoa já de mais idade, não olhe para trás, olhe para frente. Faz como o rei Josias. Ele pediu perdão a Deus pelo que a família dele fez, os seus antepassados, e ele fez coisas diferentes. Ele buscou a Deus, ele fez a vontade do Senhor e ele ainda trouxe todo o povo para servir ao Senhor. Ele recuperou a espiritualidade daquele povo. Então, quando você dá um bom exemplo, um bom testemunho de vida, ele arrasta multidões. Você pode salvar jovens da sua idade com seu testemunho. Você pode, hoje em dia, temos as crianças e os jovens de hoje, eles são diferentes, eles são muito inteligentes, eles são cheios de informação. Então, que Deus abençoe as nossas crianças e os nossos jovens, que chegue a boa informação na vida deles. Porque o livro, no capítulo 22, quando Josias estava em seu reinado, o livro da lei foi encontrado. Então, quando Josias ele viu tudo aquilo, então ele passou para o povo dele. Ele restaurou a vida de um povo perante ao Senhor, diante do Senhor. Então, quando pessoas veem que tem crianças e jovens precisando, porque a família é uma família uma família desestruturada. Quando uma pessoa nasce em uma família desestruturada, nós precisamos orar por eles. Precisamos orar pelas crianças, pelos jovens, para que eles tenham um futuro diferente, para que eles conheçam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela dá boa autoestima em nossas vidas. Aquelas pessoas que escutam palavras de maldição de um pai, de uma mãe, que fica gritando, que fica maltratando, às vezes fica batendo e falando coisas horríveis para aquelas crianças que ficam com aquilo na cabeça, aí crescem, às vezes elas são pessoas boas, pessoas honestas, trabalhadoras. Tem muitas crianças e adolescentes que crescem sofrendo muito em seu lar, e quando elas estão adultas, elas são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e cumpridoras do seu dever, mas elas têm um pouco de dificuldade de passar aqueles sentimentos, aquele amor que elas sentem pelas outras pessoas.
Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que foram abandonadas na infância e que não tiveram carinho de pai e de mãe. E elas são ótimas mães, eles são pais também presentes, que cuidam, que zelam e tudo mais, mas tem alguns, não todos, tem alguns que eles se doam muito, eles falam, eu vou dar o meu melhor para minha família e eu vou dar o meu melhor para Deus, eu não vou repetir o que meus pais fizeram, que minha família, a maneira que minha família viveu. Geralmente os pais, eles quando foram muito maltratados, eles querem dar o melhor para os seus filhos. Só que tem outras pessoas que elas se fecham e elas não sabem dar amor, conversar, elas trabalham, elas dão tudo para os seus filhos, mas elas não sabem abrir o seu coração e às vezes chegam a ser severas no falar, são pessoas que amam muito sua família, que se dedicam muito, mas elas perdem o melhor dos seus filhos, que é a infância, por elas não saberem e elas acharem que eu estou dando tudo que eu não dei, mas ela não dá o amor, aquele abraço, aquele aconchego de dizer, filho, eu te amo, filha, eu te amo, você é especial para mim, você é especial para Deus. Quantas pessoas vão à igreja, conhecem a palavra de Deus, mas elas não têm essa abertura em sua família. Quantas pessoas que elas não conhecem a palavra de Deus e elas acham que elas são inferiores às outras pessoas, porque elas escutaram tantas coisas horríveis a respeito delas na infância, na juventude, ou passaram por situação de bullying, e elas acham que elas não merecem, que elas não têm direito. E quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, eu não estou falando de religião, eu estou falando da palavra do Senhor. Porque quando se fala em religião, as pessoas, cada um tem sua doutrina. Então eu prefiro falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, do que está na Bíblia. Deus nos ama e Ele quer ver todos os filhos dele bem. Ele ama tanto os seus filhos que ele colocou estes mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando você ama a Deus e tem o temor do Senhor e sabe da grandiosidade de Deus, você fala, olha, eu não vou fazer coisas erradas, porque Deus está me vendo e é dele que eu preciso, é dele que eu necessito. Se eu fizer coisas erradas, ele vai ver e ele não vai me abençoar, porque nós queremos as bênçãos, mas e a obediência? Então, quando uma pessoa ela começa a conhecer a Deus, ela começa a ter o temor do Senhor. Ela não vai querer fazer um monte de coisas erradas, como Josias. Ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. E ele só teve mau exemplo na vida dele. Só que Deus ama todos nós. A todos nós. Aí ele fez o outro mandamento. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Olha que bom. Para ninguém se sentir melhor ou maior, ou pior, ou menor do que ninguém. Somos iguais. Somos filhos e criados do mesmo Pai. Então, para que se sentir menos? Não importa a sua classe social, não importa a maneira que você nasceu, o lar que você nasceu. Olha, o Salvador do mundo, ele não teve um lugar para nascer.
ele nasceu em uma manjedoura. O Salvador do mundo. Aí você vai se sentir menos porque sua casa é simples, porque você não tem muito dinheiro, porque você pode estar passando por uma situação de desemprego, ou pela cor da pele, como vemos pessoas que nós nos envergonhamos e pedimos a Deus perdão dos nossos antepassados, do início que fizeram com nossos irmãos, que houve a escravidão, que foi muito triste, muito vergonhoso, muito doloroso. Somos iguais, nunca se sinta menos, não importa de onde você veio, para onde você vai, o que importa é que você é filho de um pai, que ele te ama muito. Saiba do teu valor, não deixe que ninguém te humilhe. Quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, a primeira coisa, a gente começa a se amar. Se amar sem orgulho, sem querer o mal do outro. Ama teu próximo como você ama a si mesmo. Você tem que se amar. Você não pode deixar que maltratem você. Não importa a sua idade. Se você é pequenino, se você é adolescente, é adulto, idoso, não importa a sua idade. Deus te ama do mesmo jeito. E não importa o seu berço. Se você nasceu em berço de ouro, como a gente costuma falar, se você é bem criado, é amado, distribua esse amor, ensine ao próximo, busque a Deus e passe para Deus as coisas, passe para Deus, passe para as pessoas, tudo de bom. O que é bom a gente precisa disseminar e precisa falar para essas pessoas que foram maltratadas que elas são muito especiais, que elas são muito amadas, e para essas crianças que elas têm um futuro, sim, que Deus, eu estou intercedendo por você. Tem milhares de pessoas intercedendo pelas crianças. Seja bom, tenha um bom coração, você menino, você menina. Se roubaram tua infância no passado, quem foi que disse que você ainda não pode ser criança hoje? Eu brinco na minha casa porque eu amo sorvete. Para mim, a melhor sobremesa é um sorvete. Então, quando eu estou tomando um sorvete, eu me sinto uma criança. E é um perigo, né? Porque criança com sorvete, ela quer tomar todo. Então, eu me dou o direito de ser criança nesses momentos. Temos que pensar e ter um coração de criança. Você que tem criança no seu lar, dê o seu amor, abrace seus filhos, fale do seu amor para os seus filhos. Não deixe que o mundo os abrace, você que tem que abraçar os seus filhos. Ensine o amor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho interceder por todas as crianças. Perdão porque eu estou emocionada. Quando falo em crianças, aí não tem jeito. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por todas as crianças abandonadas, as crianças que ainda estão por nascer, as crianças que estão nas escolas, as crianças que não têm um lar, que não têm amor, aquelas que têm amor também. Protege, Deus, todas as nossas crianças. Protege, Pai, em nome de Jesus. Dê credibilidade a uma criança. Dê uma chance para uma criança. E quando você vê uma criança pregando a palavra do Senhor, tenha respeito por ela. Tenha respeito por todas as crianças. Não ignore.
quando Deus escolher um da sua família e ele começar a falar das coisas de Deus, incentive os seus filhos a buscarem a Deus. Sempre foi tempo de buscar a Deus, mas neste momento temos mais necessidades, e as nossas crianças, porque o futuro é delas, elas precisam de oração, elas precisam da tua proteção, Pai, em nome de Jesus. Protege nossas crianças no norte, sul, leste e oeste do nosso planeta. Dá bom coração, Pai. Quebranta o coração das pessoas para cuidar bem das crianças e levar as crianças e os jovens nos teus caminhos, Pai. Pai, em nome de Jesus eu oro e te peço. Dá o alimento onde não tem. Dai a paz, leva a paz aonde o teu povo está precisando de paz. Protege, Pai. Aonde tem uma criança chorando, conforta, Senhor, e abriga. Dai abrigo a todos, dai proteção do alto. E envia teus servos e tuas servas para ajudar as crianças do nosso planeta, porque há muito sofrimento, sempre houve, mas no momento, Senhor, em nome de Jesus eu oro e te agradeço pela tua misericórdia, e te peço perdão por todos nós, perdão, Pai, por todo aquele que está no caminho errado e não estão cuidando bem das suas crianças. Pai, em nome de Jesus, nos protege, envia anjos poderosos, protege as nossas crianças, as nossas vidas, os nossos lares. E eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.